Hoje eu vou te ensinar 5 alimentos poderosos para emagrecer. São alimentos simples que você encontra por aí, hoje é fácil de encontrar e eles têm uma magia. 4 deles têm uma magia de conseguir sequestrar carboidratos e diminuir a absorção. E isso vai contribuir com o seu processo de emagrecimento, contribui para a saciedade, então fica aqui comigo que eu quero te falar esses 5 alimentos. Muito bem, eu sou Karina Simas, nutricionista, e eu ajudo mulheres a combater o sobrepeso e a queda de cabelo por meio de um detox, e você vai aprender muito do que dizem por aí, como não pode comer arroz branco, não pode, porque senão não emagrece, não pode comer arroz branco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer batata inglesa, minha gente, porque senão não emagrece. Vamos falar justamente sobre essas questões. Eu tenho certeza que isso fica aí na sua, tem uma vozinha que fala quando você come batata e você quer emagrecer, e você come a batata e você pensa, ai, mas isso aqui não, isso aqui vai me fazer engordar, isso não me ajuda a emagrecer. Hoje eu quero muito quebrar esses paradigmas, quero muito fazer com que você entenda como tornar uma refeição mais equilibrada para que o seu processo de emagrecimento seja eficiente, mesmo utilizando a batata inglesa. Mesmo que você coma arroz branco, eu quero que você entenda como fazer esse equilíbrio. Muito bem, vamos lá, eu me empolguei. Para você que está aí, a primeira vez que está assistindo um vídeo, deixe sua curtida, seu like, como as pessoas falam, compartilha com uma amiga que tem isso na mente dela, que você sabe que ela já falou para você e disse, ai, mas eu não posso comer batata porque eu estou no processo de emagrecimento. Será que o problema realmente é a batata? Eu queria que você refletisse um pouco sobre toda a sua história de alimentação, tudo que já foi consumido ao longo da vida. E aí, esses 5 alimentos que são super poderosos, eles conseguem fazer um paranauê ali com os alimentos que às vezes a gente gosta e vão contribuir para que você tenha uma carga glicêmica melhor. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. Os nutricionistas falam muito, cuidado com farinha, porque tem alta carga glicêmica. Cuidado com arroz branco, porque tem alta carga glicêmica. E eu quero ensinar você, através de alguns alimentos que eu tenho aqui, né, que eu fiz um estoquinho para mostrar para vocês e fazer com que vocês entendam de fato o que acontece, tá? O que acontece quando você come um carboidrato? Como essa digestão, tudo isso vai se transformar em açúcar? Como esse processo vai acontecer? Antes de mais nada, não posso deixar de falar uma coisa importante, né? Quando se fala em emagrecimento, sempre se busca um alimento sozinho que ele vai ser um milagre para emagrecer. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. Ai, não adianta, eu posso falar assim, coma brócolis, o brócolis é o que vai fazer você emagrecer, o brócolis é incrível, o brócolis ajuda no emagrecimento, ajuda, mas existe todo um contexto da sua alimentação, não é só um alimento, não existe isso. Esses 5 alimentos poderosos que eu vou falar hoje, eles têm ações no nosso corpo que contribuem para o emagrecimento, porque eles vão mexer justamente na tal da carga glicêmica. Mas não tem um alimento, não tem um suplemento, não tem um shake. Ah, isso aqui é o que faz emagrecer para o resto da vida. Não existe. Existe todo um cuidado com a sua alimentação, de uma forma geral. E existe um erro muito comum, né? Eu acho que é um mito, não diria que é um erro. Um mito muito comum é que as pessoas falam assim, não como banana porque engorda. Não como abacate, porque abacate engorda. Não, eu não como... Qual é o outro que é muito... Arroz branco engorda? Não, eu não como batata inglesa engorda, porque a batata doce não engorda. Gente, é muito complicado a gente definir que é a banana que engorda, é o abacate que engorda ou é a batata que engorda. Não é assim. Nós comemos vários alimentos no dia. Existem alimentos que são de características diferentes, tem alimentos que são ricos em gordura, alimentos que são ricos em carboidrato, alimentos que têm fibra, alimentos que não têm fibra. E é o equilíbrio entre eles do dia que vai fazer você emagrecer. Né? Então é claro que pensando num processo generalizado de emagrecimento, eu não estou falando aqui, por exemplo, que eu falo bastante sobre detox, né? Eu não estou falando da carga de produtos químicos que nós temos contato todos os dias, isso não. Não vou entrar nesse mérito no vídeo de hoje, né? Os produtos químicos, eles impactam o nosso corpo, sim, eles mexem nas bactérias do intestino, eles mexem nos nossos hormônios e isso pode influenciar no quanto se ganha de peso e na dificuldade para emagrecer.
Mas pensando de uma maneira geral, tudo que você come no dia tem que ter um equilíbrio entre as refeições e entre os alimentos. E muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. E aí, é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente vai começar falando sobre carga glicêmica antes de eu falar dos 5 alimentos poderosos para emagrecer. Por quê? Porque você tem que entender isso para você conseguir pensar nas combinações que você fará. Quais as combinações você pode fazer quando você usar esses 5 alimentos? Porque eles podem ajudar muito em segurar alguns nutrientes, fazer com que não sejam absorvidos na sua totalidade, vai absorver menos, se absorve menos, corre menos aquele nutriente no sangue, não engordo, emagreço. Existe essa conexão, tá? Então, primeiro eu quero falar uma coisa pra vocês. Tudo que a gente come... Vamos lá, tá divertido esse meu vídeo de hoje. Tudo que a gente come de carboidrato vai virar açúcar no sangue. Por que o médico, quando fala para uma pessoa que teve diabetes, né, o diagnóstico do diabetes, ele fala assim, olha, agora você tem que tomar cuidado com os carboidratos. Ele não fala só açúcar, ele fala com a batata, com a farinha, com o arroz, com o bolo, com a banana, com a fruta, com a cenoura. Você tem que cuidar com os carboidratos. Por quê? Batata vira açúcar no sangue, banana vira açúcar no sangue, qualquer outra fruta também. Só o abacate que é uma exceção, porque o abacate ele é mais rico em gordura do que em carboidrato. Cenoura vira açúcar no sangue. Quando você come uma batata doce, quando você come uma mandioquinha ou batata baroa, quando você come mandioca, quando você come tapioca. Todos esses alimentos, não somente o açúcar, virarão açúcar no nosso sangue. Então o que vai acontecer? Ai, quase que a batata caiu, minha gente. Vamos lá. Eu dou risada, gente, enquanto eu gravo, eu sou doida. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Que quando você come uma batata, isso vai se transformar em açúcar. E isso aqui, o que é a digestão? Quando acontece a nossa digestão, acontece justamente ela vai acontecer para que a batata se transforme no açúcar dela. Isso daqui, é lógico que não vai se transformar num pó, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem que isso daqui vai ser digerido lá no seu estômago, começa na boca, né? A gente mastiga, vai diminuir o tamanho da batata, vai chegar no estômago, depois chega no intestino, e no estômago e no intestino, isso daqui é para virar açúcar. Quando virou o açúcar é captado pelo intestino. Lá no nosso intestino, ele reconhece que chegou o açúcar da batata, e aí o intestino suga o açúcar da batata e vai cair onde? No sangue. O açúcar cai no sangue. Quando o médico fala para o diabético, né, sobre o cuidado com os carboidratos, é justamente porque o excesso do carboidrato vai virar bastante açúcar e isso vai chegar no sangue. Qual é o exame que o diabético normalmente faz? Glicemia. Tem outros, tá? Mas um deles é a glicemia que normalmente as pessoas gravam. O que é a glicemia? O açúcar do sangue. Então aquilo que você comeu virou açúcar, isso caiu no sangue. É isso que eu quero que vocês entendam. A batata vira açúcar, cai no sangue. Beleza. A banana vira açúcar, cai no sangue. A cenoura vira açúcar, cai no sangue, ok? O arroz, a gente tem até arroz aqui. Arroz branco vira açúcar, cai no sangue. Aí agora a gente vai começar a pensar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? O arroz, isso é arroz negro. Arroz integral, vamos simbolizar como arroz integral. O arroz integral vira açúcar, cai no sangue. Só que são diferentes. Esse arroz branco desse, que é o arroz integral. Qual é a diferença entre eles? O arroz integral tem um ingrediente, tem um nutriente que a gente chama de fibra. Aqui não tem fibra.
Aqui só tem carboidrato, só tem açúcar, algo que vai virar açúcar. Aqui não, aqui tem fibra. Quando o alimento ele é mais completo, porque ele tem fibra, ele tem proteínas, então dentro do arroz negro tem mais proteína do que aqui, que é o arroz branco. A partir do momento que esse arroz que é integral, ele tem uma quantidade de fibra, ele tem uma quantidade de fibras e proteínas, e também pode ser que algum alimento tenha gordura, isso faz com que esse açúcar, ele chegue no sangue mais devagar. Meu Deus, Karina. Gente, nutrição é um negócio complicado. Nutrição não é uma coisa simples. Todo mundo come todo dia e todo mundo acha que comida é um negócio que nem dá nada no nosso corpo. Imagina, nós somos construídos por comida. O seu corpo, da unha do pé até o fio do cabelo, tudo que tem aí foi construído por comida, a comidinha da sua mãe. Ela transmitiu para você todos os nutrientes, você cresceu na barriguinha dela e depois você criou a independência, depois de adulto, né, de manter e preservar o seu corpo. Ou não, né? Como diz Caetano Veloso, ou não. Adoro Caetano Veloso, minha gente. Vamos lá, ó. Agora vamos continuar. Velocidade. Esse carboidrato que está dentro do arroz integral, ele chega mais devagar, ele vai virar açúcar, né? Esse açúcar que é do arroz integral vai sendo liberado aos poucos para chegar lá no sangue. Esse daqui não. Esse chega rápido. Rápido, ele não tem fibra, ele não tem proteína, ele não tem gordura. Esse carboidrato, esse arroz se transforma em açúcar rápido. E isso daqui cai no sangue muito rápido. O que ajuda a emagrecer? Esse. Mas isso não significa que você não possa comer esse. Tem como a gente modificar a estrutura dele, tanto com a maneira como você prepara. E eu vou contar isso nesse vídeo de hoje, vou deixar aqui esse segredo, porque você vai aprender como dá para comer arroz branco para ajudar no processo de emagrecimento, mesmo sabendo que ele tem esse comportamento de se tornar o açúcar muito rápido e cair no sangue muito rápido. Existe uma forma da gente driblar isso, existe. Espero que vocês estejam entendendo aí. Essa velocidade faz diferença. Aí a gente tem uma característica, e que eu quero falar um pouco do açúcar também, né? A gente tem uma característica que se chama carga glicêmica. O que significa carga glicêmica? A carga glicêmica de um alimento significa a quantidade de carboidrato que ele tem, que vai se transformar em açúcar. A qualidade desse carboidrato, ele é mais completo, tem fibras e proteínas, ou não, é só carboidrato que tem naquele alimento, como é o caso do arroz branco. E aí a gente tem a característica de, quando eu sei a carga glicêmica do alimento, eu sei qual é a velocidade com que esse açúcar caiu na corrente sanguínea. Ele chega rápido na corrente sanguínea, lá no sangue, ou ele chega mais devagar. Quando nós comemos açúcar, aqui é açúcar demerara, gente, eu não tenho açúcar refinado na minha casa, tá? Isso eu tô fingindo que é açúcar, porque isso aqui é fécula de batata. Eu não tenho açúcar refinado na minha casa. E açúcar eu uso muito pouco. Então é uma coisa que não tá muito frequente na minha vida. Mas açúcar demerara, açúcar refinado, açúcar mascavo, todos os tipos de açúcar, eles viram açúcar lá no nosso intestino. Eles são digeridos muito rápido, eles se transformam no açúcar muito rápido, que vai ser captado e entrar lá no nosso sangue. Essa entrada do açúcar no nosso sangue é muito rápida. Não é à toa que às vezes, não sei se você já viu alguém que tem hipoglicemia. Uma pessoa que está em hipoglicemia, que é quando tem uma queda de energia, ela vai desmaiar. Porque faltou energia no sangue. O que a gente dá para a pessoa imediatamente e logo ela já fica bem? Açúcar. Se ela comer uma colher de açúcar,
Naquele momento que ela teve hipoglicemia, são coisas de minutos. Menos de 5 minutos, aquela pessoa já tá, tô melhorando, pum, melhorei. Por quê? Porque isso caiu no sangue muito rápido. Isso se transforma no açúcar que vai ser lá digerido no nosso corpo rapidamente e cai no sangue rapidamente. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte questão, que quando o alimento tem essa característica de ele ser digerido muito rápido e chega no sangue muito rápido, isso não ajuda a emagrecer. Por isso se fala tanto do açúcar, por isso se fala tanto do arroz branco, por isso se fala tanto de macarrão, de coisas que vão farinha branca, porque esse comportamento ele está muito presente. Karina, faz diferença se eu usar um açúcar mascavo ao invés do demerara ou refinado? Não, é a mesma coisa. Mas qual é a diferença dos açúcares? O açúcar refinado só tem carboidrato, ele não tem vitaminas e minerais. O açúcar mascavo, o açúcar que é o açúcar demerara, esses têm vitaminas e minerais. Eles não têm só carboidrato, não tem só o açúcar. Mas eles têm esse mesmo comportamento. Vou comer um monte de açúcar mascavo achando que vou emagrecer. Vai emagrecer? Não vai. Porque ele é digerido rápido, se transforma num açúcar que cai no sangue muito rápido. Essa velocidade atrapalha no emagrecimento. Por que atrapalha? Porque aí tem uma coisinha chamada, que é um hormônio, uma coisinha. Algum profissional de saúde me soca agora. Existe uma coisinha chamada, que é um hormônio, que se chama insulina. O que a insulina faz? Caiu o açúcar no sangue. Esse açúcar foi parar no seu sangue. Tá lá circulando. Oba, uhul, tô cheio de açúcar. O que a insulina faz? A insulina é como se fosse a chave para abrir a porta das nossas células. Ela se encaixa na fechadura da célula. Aí abre uma porta e o açúcar entra dentro da célula. Ele não fica no sangue. Ele não vai ficar no sangue. Ele não deve ficar em excesso no sangue. O excesso do açúcar sempre vai entrar nas nossas células. Só que eu preciso da insulina para abrir a porta, porque senão não abre, senão não vai abrir. Senão não entra. Esse é o problema do diabético. O diabético não tem insulina o suficiente, significa que ele não tem a chave para abrir a célula. E aí fica um monte de açúcar no sangue e isso faz mal para o nosso corpo. Se a gente for pensar no emagrecimento, quanto mais se tem o disparo de insulina o tempo todo, porque está entrando muito açúcar. Quando o açúcar começa a chegar no sangue, rápido, precisa de muita insulina no momento só, que é esse hormônio que é a chave. Só que chega uma hora que já produziu tanto, não aguento mais, você está pedindo a insulina o tempo todo, eu preciso da chave o tempo todo. Ô, abençoada na minha vida, estou cansada já. Tô cansada do que você tá me pedindo, porque o tempo todo você tá me pedindo insulina, insulina, insulina. Existe um órgão no nosso corpo que se chama pâncreas. O pâncreas produz a insulina e ele produz insulina, um monte de insulina. Quando você se entope de açúcar, de arroz branco, de farinha branca, de tudo que é absorvido rápido. Aquilo que é absorvido mais devagar, como o arroz integral. Vamos voltar para ele aqui. Quando você come um arroz integral, o que acontece? Ele vai sendo liberado, o açúcar dele vai sendo liberado aos poucos. Isso chega lá no sangue aos poucos. Então significa que eu não preciso de insulina tão rápido. O corpo vai produzindo insulina de uma forma mais saudável e não produzindo um jorro de insulina num momento só. Comer o arroz integral faz com que não tenha esse jorro de insulina. E aí isso ajuda no emagrecimento. Por que ajuda? Porque quando a gente começa a produzir insulina num momento só, muita insulina, muita chave para a fechadura da célula, muita. Tô comendo um monte de coisa refinada, um monte de coisa que é de farinha, de pão, bolo doce e açúcar e muito arroz branco e macarrão. Quando você tá comendo muito desse tipo de açúcar, né, que vai cair lá no seu sangue, muita insulina vai ser produzida. Só que o seu corpo faz isso o tempo todo. Muita insulina, muita insulina, muita insulina, muita insulina. Chega uma hora que
o pâncreas fala, chega meu, não aguento. Pô, pelo amor de Deus, assim não dá. Começam a acontecer algumas alterações, tanto na produção da insulina, quanto nesse encaixe da chave da fechadura. Começa a acontecer uma... É como se ficasse incompatível, a chave não entra mais na fechadura, ela não está funcionando direito. A gente chama isso de resistência à insulina. E quando não funciona direito a insulina, ferrou, porque aquele monte de açúcar do sangue tem que ir para algum lugar no corpo. E o que vai acontecer? Aquele açúcar do sangue vai se transformar em gordura. E aí isso vai se acumular onde? Barriga, barriga, ai, barriga, aquela que é a última a sair quando você está no processo de emagrecimento, barriga. Normalmente o nutricionista, quando olha um paciente, quando ele está atendendo no consultório, a gente já observa como é o formato do corpo dessa pessoa. E uma das características clássicas de pessoas que comem excesso de carboidrato, que produzem muita insulina, é acúmulo de gordura na região do abdômen. Belezinha, agora você entendeu o que significa carga glicêmica. Alimentos com alta carga glicêmica são aqueles que chegam no sangue rápido e tem uma qualidade, uma quantidade ali de carboidrato que não é tão legal. Não é um alimento tão equilibrado, porque não tem fibra, porque não tem proteína, porque não tem outros nutrientes que se agarram no carboidrato e falam, olha, nós vamos juntos, então nós vamos chegar no sangue devagar. Quando o alimento que é fonte de carboidrato ele tem uma carga glicêmica baixa, significa que esse açúcar que vai vir desse carboidrato, como um arroz integral, ele vai chegar um pouco mais lentamente no sangue e isso ajuda para produzir insulina de uma forma devagar. E aí eu quero que você entenda o seguinte, ó, esse primeiro alimento, que é o alimento poderoso para te ajudar no emagrecimento, né, que vai te fazer emagrecer, ele ajuda, os 4 primeiros alimentos, eles são incríveis, vamos lá. Eles vão te ajudar justamente em tornar aquela refeição mais equilibrada, ou aquele alimento que é rico em carboidrato mais equilibrado. E a gente vai começar com o primeiro alimento, que é linhaça. Linhaça é uma fonte de fibra, ele é um alimento fonte de fibra, ele é um alimento fonte de ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória. E a linhaça ajuda muito nesse funcionamento da insulina. Para o nosso corpo estar mais preparado para receber a insulina sendo produzida aos poucos e não em jorros, porque você comeu algo que não tinha nada de fibra e que foi absorvido super rápido. Quando a gente come linhaça, a linhaça ela tem também uma característica de ter substâncias ali que são semelhantes aos hormônios da mulher. Nós chamamos de fitoestrógenos. São alimentos muito interessantes, por exemplo, na fase de menopausa, mas que você já pode, começando a consumir esses alimentos com frequência, em quantidade pequena, não precisa ser uma quantidade exagerada, para que você consiga ir adaptando, o seu corpo vai se adaptando a esse alimento, para que quando você chegue na menopausa, você consiga ter um pouquinho da ação hormonal da linhaça, porque pode ajudar muito nos calorões, pode ajudar muito na sensação de mal-estar na fase da menopausa, que é muito gritante nas mulheres, né? Esse sintoma ele é muito desconfortável. Olha que interessante, quando a gente come a linhaça, ela forma um gel. E tem um monte de fibra na linhaça, ela forma aquele gel estufa no estômago, e quando estufa e forma esse gel, se você está consumindo um carboidrato junto daquela refeição que você colocou a linhaça, meio que vira uma bola lá no estômago. E esse gel vai liberando aos poucos a comida e o carboidrato vai ser absorvido mais devagar. Isso faz com que, a partir do momento que você começa a utilizar linhaça, você mexe na carga glicêmica dos alimentos.
Então eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você vai fazer um suco. Todo nutricionista vai falar para você, é muito melhor comer a fruta do que tomar um suco. Ó, só para vocês terem uma ideia. Suco de maçã, a gente tem um nível, né? Um número que classifica essa carga glicêmica. Alimentos que têm carga glicêmica acima de 20 são alimentos que têm uma alta carga glicêmica, eles chegam no sangue rápido. Se você tomar um suco de maçã, o suco de maçã tem uma carga glicêmica de 30, ou seja, alta carga glicêmica. Só suco de maçã mesmo, tá? Só tem a maçã lá dentro desse suco. Se você for comer a maçã, a carga glicêmica dela é 6. Olha a diferença. Carga glicêmica acima de 20 significa que esse carboidrato está chegando muito rápido no sangue e isso prejudica o emagrecimento. Carga glicêmica que é abaixo de 10 é incrível, é excelente, excelente. E a maçã tem 6. Significa que quando você come uma maçã com a casca, aquele alimento ele é mais equilibrado, tem fibra. Aquilo vai fazer com que os carboidratos sejam digeridos mais lentamente e chegam no sangue mais lentamente. Ajuda a emagrecer. Quando você usa linhaça, se você colocasse, por exemplo, suco de maçã, eu vou tomar um pouco de suco de maçã, mas eu vou colocar linhaça lá dentro, vai formar aquele gel, aí você muda essa carga glicêmica. Por quê? Porque o gel que foi formado com a linhaça vai segurar um pouco do carboidrato do suco no estômago e essa digestão vai ser um pouco mais lenta. Então a gente consegue modificar a carga glicêmica dessa forma. Quando você usa linhaça, eu sempre recomendo para alunas, para pacientes, vai usar suco, mas eu gosto muito, Karina, eu queria fazer um suco, beleza, mas a gente vai fazer um suco que tenha coisas legais ali dentro. Vamos colocar uma cenoura dentro do suco, vamos colocar uma couve dentro do suco, um pepino, vamos colocar uma meia beterraba, a gente coloca sempre uma verdura, você vai colocar no máximo 2 frutas e a gente vai inserir linhaça. Se você conseguir tomar com bagaço, melhor, tem um monte de fibra no bagaço. Bate, 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 mas vai ficar uma quantidade de fibra ali. Essa fibra vai ajudar nessa absorção dos carboidratos das frutas e vai fazer com que seja absorvido mais devagar e ajuda no emagrecimento. Então, o primeiro alimento poderoso que te traz essa como que eu posso falar? A gente, tem uma palavra, esqueci. Compensação. Eu inclusive chamo muito esses alimentos, né, como compensadores dietéticos. A linhaça é um grande compensador dietético. Você consegue unir a linhaça com fontes de carboidrato e fazer com que aquele carboidrato que você está comendo ele vai ser absorvido mais devagar. Só que tem detalhes, né, sobre a linhaça. Para você ter acesso, por exemplo, ao ômega 3, a melhor maneira da gente usar a linhaça é pega a linhaça grãozinho e bate na hora e aí usa a farinha. Ou você pode usar na forma do gel. Então deixar de molho, um pouquinho de água, aquilo vai virar um gel. Ou se você for colocar dentro do suco, você pode até pegar um suco já. Eu quero tomar suco de uva. Beleza, então eu vou pegar 100 ml do suco de uva, põe um pouquinho de água para diminuir a quantidade de açúcar que tem ali, né? Ficar diluído, para você não precisar tomar um copo de 200 ml, que aí é açúcar demais por um momento só. Coloca um pouco da linhaça, uma colher de sopa de linhaça, espera uns 5 minutinhos, vai virar um gelzinho e aí você toma. Isso faz com que esse açúcar do suco ele seja absorvido mais devagar, não prejudica o emagrecimento. Vai ajudar. Espero que vocês estejam entendendo aí. Vamos lá. Outro alimento super importante para ajudar no emagrecimento e que tem essa mesma característica é a chia. Então, linhaça e chia são 2 alimentos que têm esse poder de formar um gel e de nos dar saciedade. Se vocês um dia fizerem uma preparação que se chama pudim de chia, o pudim de chia, vou fazer o seguinte, todas as semanas, aos sábados, todos os sábados, eu sempre encaminho um e-book, que é um e-book gratuito no meu grupo do Telegram. Então eu vou colocar aqui para você, aqui ou aqui, Mari, coloque em algum lugar, a Mari é quem edita os vídeos, a Mari vai colocar aqui para você um link para você acessar direto o canal do Telegram, todos os sábados,
aquilo que eu tive de live se transforma em e-book, e é um e-book lindo, com várias informações sobre emagrecimento, queda de cabelo, é super legal, assim, um material super bonito. Então, eu vou colocar, quando entrar esse vídeo, nessa semana, no sábado, que você vai ver esse vídeo na segunda-feira, nessa semana vai entrar no grupo do Telegram um e-book onde eu vou inserir lá uma receitinha de pudim de chia. O que é pudim de chia? Você misturar leite ou iogurte com chia. Dá até para fazer com linhaça também, ela é mais barata, né? Ela é mais acessível. E você vai deixar ela de molho, a gente coloca às vezes uma banana batida, um pouco de canela, umas frutinhas por cima. E você vai colocar isso de um dia para o outro na geladeira. Isso vai virar uma geleia, porque a chia incha. Quando você come um pudim de chia, impossível dizer que não ficou cheia. Você vai ter a percepção do quanto a chia ajuda em diminuir a fome, porque enche o estômago e ela ajuda em diminuir a captação dos carboidratos, fazer com que os carboidratos sejam absorvidos mais lentamente. Isso ajuda a emagrecer. Chia também é uma fonte de ômega 3, com a chia a mesma situação da linhaça, quando você bate e vira uma farinha, ela é mais interessante, ou fazendo esse gelzinho que vocês vão aprender através do pudim de chia, que eu vou colocar então no e-book que entra todos os sábados no grupo do Telegram. Belezinha? Show! Terceiro alimento muito interessante, pensando nesse processo de emagrecimento, que é aveia. Ai, minha gente, não tem como deixar de falar da aveia. Eu tenho a chia aqui para vocês, eu até trouxe para mostrar, eu não sei se dá para enxergar. Isso é chia, é um grãozinho meio cinza, que tem uns brancos misturados, tá? Essa é a chia. Aveia. Não tem como, não falar de aveia pensando em processo de emagrecimento. Tem muitas pesquisas mostrando que a aveia ajuda a reduzir o colesterol, a aveia ajuda a reduzir o açúcar do sangue, ajuda nos diabéticos. E aí minha dica, né? Dá para usar, por exemplo, chia, linhaça, aveia. Você consegue usar isso dentro de uma omelete, você consegue fazer, por exemplo, fruta. Eu vou comer sempre com alguma fibra, ou eu ponho a linhaça, ou eu ponho a farinha, você pode bater na hora, né? A farinha de linhaça ou a farinha de chia, ou eu coloco uma aveia por cima. O que a aveia faz? A aveia, ela consegue sequestrar uma parte do carboidrato, liberar a comida aos poucos, né? Então, aquele carboidrato vai ser digerido e aí ele vai ser liberado aos poucos, porque fica mais tempo no estômago quando a gente come aveia. E a aveia pode fazer com que uma parte dos carboidratos e das gorduras não sejam absorvidas. Isso vai parar lá nas suas fezes e aí não chega no sangue. Se não chega no sangue, engorda menos, emagrece. Então, contribui nesse sentido. Você vai diminuir a quantidade que absorve desse nutriente, desse carboidrato, desse açúcar, e isso vai te ajudar no emagrecimento. Ajuda muito na glicemia, que é o açúcar do sangue, e no colesterol. Não esqueçam disso, que pode contribuir muito. E é um alimento barato de todos. Linhaça e aveia são os mais baratos. É uma coisa que é simples, não é um alimento que é exótico, porque todo mundo sabe, já ouviu falar o que é uma chia, o que é uma linhaça, o que é uma aveia. O quarto alimento já é um pouco mais exótico, um pouco mais caro. Se chama psyllium. O psyllium é esse. Isso é psyllium. Não sei se você consegue enxergar. Ele é como se fosse um farelinho bem fininho. Eu vou até pegar ele aqui para você ver. É um farelinho bem fininho. É bem mais fino que a aveia. Bem mais fino que a aveia. Só que aqui dentro do psyllium tem uma quantidade muito maior da fibra que tem na aveia. Então, se você pensa em processo de emagrecimento, eu quero emagrecer, eu quero melhorar meu intestino, eu quero muito diminuir um açúcar do sangue, diminuir o colesterol, o psyllium é algo que pode te ajudar demais. E você pode combinar psyllium junto de suco, junto de um omelete. Se você colocar o psyllium em cima da fruta, todas as vezes que for comer salada de fruta, quando você faz refeições, por exemplo, que entra um abacate, dá para misturar. Você consegue misturar, inclusive, quando o arroz está pronto. Você pode colocar um pouco de psyllium. Vou colocar uma colher de chá de psyllium no arroz branco, porque o arroz branco, eu falei pra vocês que ele é absorvido super rápido, não ajuda no emagrecimento. Só que quando você coloca o psyllium junto dele,
ele vai segurar esse carboidrato. Então o psyllium consegue segurar um pouco do açúcar do arroz e você não vai absorver, não vai cair no sangue. Isso é bom para o emagrecimento. Então, se você coloca uma colher de chá, mas não coloca para cozinhar junto do arroz, pelo amor de Deus. Tem uma paciente uma vez que fez, colocou para cozinhar, aí vira uma meleca. Por quê? Porque vira um gel, né? Psyllium também forma um gel se você colocar na água. Não faça isso, não faça isso. Mas se você tem o arroz pronto, colocar ali uma colher de chá de psyllium no momento de você comer o arroz branco, a captação de carboidrato do açúcar do arroz vai ser menor. E isso vai ajudar no emagrecimento. Psyllium não é tão fácil de achar. Então você vai encontrar muito provavelmente em lojas que vendem produtos a granel, castanha, arroz integral, farinhas integrais. Nesses lugares é provável que você encontre. Nas farmácias, se você for em farmácia, muitas têm psyllium em cápsula. Mas eu não acho vantagem comprar uma cápsula muito mais cara, que a quantidade de psyllium é pequenininha, sendo que você pode usar assim na comida. E em cima de fruta, vitamina, junto do iogurte, junto de uma omelete, dá para você inserir um pouco de psyllium e vai contribuir muito no seu processo de emagrecimento. E aí esse foi o quarto. O quinto alimento, que tem uma característica diferente, já não é como esses 4 primeiros que eu falei para você, que mexem na carga glicêmica, ele mexe também na carga glicêmica, mas não da mesma forma, que é abacate. Abacate é um alimento poderoso para o processo de emagrecimento, porque abacate tem uma substância chamada de beta-citosterol, é uma substância anti-inflamatória. Quando a gente pensa em emagrecer, a gente tem que justamente fazer o nosso corpo desinflamar. E quando se come abacate, você melhora a inflamação e você consegue fazer com que o seu corpo melhore a resposta da insulina. Lembra a chave? A chave que se encaixa na fechadura das células para fazer com que o açúcar entre. Quando se come abacate, as substâncias anti-inflamatórias presentes no abacate ajudam nessa resposta para a insulina funcionar melhor e não fazer com que a chave não encaixe mais na fechadura, porque isso acontece quando a pessoa desenvolve o diabetes ou quando ela tem um processo que o médico fala assim, você está com resistência à insulina. Quando a gente tem resistência à insulina, a chave não encaixa lá na fechadura. E a insulina não funciona, e aí fica um monte de açúcar no sangue, isso se transforma em gordura e vai para sua barriga. Muito doido, né? Nossa, comida é um negócio muito doido. É muito, muito doido. É complexo de explicar, mas depois que você entende, vai fazendo sentido o porquê que comer tanta farinha, o porquê que comer tanto açúcar, o porquê quando eu como muito macarrão, muita massa, muito bolo, muito arroz branco, nossa, mas eu não consigo emagrecer. E você come muito disso, se você isso for seu hábito, não vai te ajudar no emagrecimento, porque você está o tempo todo pedindo por essa chave lá na fechadura e o seu corpo cansa disso. Chega um momento que não funciona mais tão bem e aí o acúmulo de gordura vai acontecer. Quando a gente tem consciência de que se eu misturo o psyllium num arroz branco e melhora, pronto, você já tem aí uma estratégia. Uma outra estratégia muito simples. Mas eu gosto muito do arroz branco, Karina, eu não consigo comer arroz integral, porque arroz integral me lembra comida. Na época, minha mãe fazia comida para cachorro e tinha cheiro ruim. Eu não gosto do cheiro dele. Tem um monte de gente na minha época de infância, eu lembro da minha mãe fazer arroz integral para a comida do cachorro que a gente tinha. Arroz integral não era comida de pessoas. Não se comia arroz integral na época, né? Depois de muito tempo é que descobriram que fazer isso aqui, transformar o arroz no arroz branco, é que fazia mal, que não era legal. Porque a gente tirou ali uma capa do arroz que tem um monte de nutrientes. Por que jogar fora aquilo que é rico em nutriente? Mas quando a gente une isso com isso, né? Então o psyllium, e eu coloco um pouco no meu arroz, vou pôr um pouco de farinha de linhaça no meu arroz, você consegue melhorar essa resposta, sim, mas existe uma forma ainda mais interessante, que coloca um monte de salada e legumes na sua refeição. Se você for comer arroz branco com uma salada de, rúcula, você tem rúcula e tomate com arroz branco, coloca um feijão tem fibra e proteína. Quando você põe o feijão naquela refeição e você tem um brócolis cozido, no brócolis tem fibra, na rúcula tem fibra, no tomate tem fibra.
E aí, quando eles se unem junto com a fibra e a proteína do feijão ao arroz, ele não vai ser absorvido rápido, ele vai ser absorvido mais devagar. E isso ajuda no emagrecimento. É diferente de fazer uma refeição que você tem batata. Eu tenho uma batata inglesa, uma batata doce. Aí eu vou juntar com arroz branco, com farofa e vou colocar uma mandioquinha ou batata baroa, dependendo da região que você tá, e eu ponho a minha carne. Não tem o mesmo resultado. Quando você insere mais fibra, a fibra ajuda para que o carboidrato do arroz seja absorvido mais devagar. E aí sim vai contribuir no emagrecimento. Fora que você está inserindo um monte de fibra, vai ajudar o seu intestino, vai ajudar porque tem um monte de vitaminas e minerais. E isso vai fazer com que você tenha melhor saciedade e vai fazer com que o emagrecimento apareça. Diferente de comer um monte de carboidrato que é absorvido rápido, só com um pedaço de carne. Não ajuda no emagrecimento. E olha que eu atendo pessoas que comem dessa forma e comem pouco. E falam, eu não sei como eu não emagreço, mas não está equilibrado. Tem que entender que não é só a quantidade da comida que influencia no emagrecimento, mas a qualidade também. Por isso que refeições que tem sempre proteína, tem gordura, tem carboidrato e tem fibra, elas são muito mais equilibradas e vão te ajudar em ter mais saciedade, um intestino melhor e o emagrecimento vai acontecer como consequência. Belezinha, abençoadas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever lá no... entrar no grupo do Telegram para você acessar todos os e-books semanais e eu prometo que eu vou colocar lá a receitinha do pudim de chia. Beijo! Tchau, tchau!